Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o Davi Cunha para o nosso terceira e última parte dessa nossa primeira conversa aí sobre o Open Banking, trazendo a proposta do Faz Mais Simples, a discussão desse tema que está tão quente hoje, né, nas redes sociais, nas publicações do Banco Central, nas propagandas que as instituições financeiras e instituições de pagamento têm vinculado. Então, esse tema tão rico eu estou trazendo para conversar isso de uma forma um pouco mais descontraída e menos técnica. Sem, claro, prejuízo de trazer um conteúdo de qualidade para vocês, que é justamente a presença do Davi aqui, está aqui para garantir isso. Davi, nossa primeira conversa, a gente discutiu um pouquinho sobre como que era na prática o Open Banking. Depois, você conversou com o Pedro sobre as parcerias com instituições não reguladas e também o que os esforços de conformidade passaram a ser exigidos das instituições no âmbito de todo o programa. Agora, a gente vai conversar um tema um pouquinho mais específico. A gente sabe que o Open Banking ele foi escalonado em fases, né? E a quarta e última fase, que o Open Banking inicialmente foi estruturado, e que já foi adiada uma vez, está agora previsto para o final do ano, essa informação pode estar desatualizada a qualquer momento, né, porque a gente tem visto o Banco Central mudando muitas dessas datas em todos os seus esforços regulatórios em diferentes frentes, mas essa quarta e última fase ela prevê uma integração muito maior de possibilidade de produtos e serviços diferentes poderem ser ofertados no Open Banking, né, e dessa forma nessa infraestrutura de compartilhamento. Dentro disso, tem um aspecto que às vezes passa despercebido para algumas pessoas, é que o Banco Central ele já falou, desde a primeira vez que ele comentou dessa quarta fase, ele falava em produtos de investimento e ele falava em produtos de seguro. E como a gente sabe, na regulação financeira do Brasil, a gente tem algumas caixinhas. Então o Banco Central tem algumas responsabilidades, algumas competências, mas tem algumas outras relacionadas a produtos de investimento específicos, quando a gente fala de valores imobiliários e a produtos de seguro, são de responsabilidade de outras autarquias, né? Como a Comissão de Valores Imobiliários e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Tanto o CVM quanto a SUSEP soltaram comunicados, posteriormente ao Banco Central falar do Open Banking, falando de suas próprias iniciativas. A CVM contou que estava estudando o Open Broker, e a SUSEP recentemente, no seu edital de consulta pública, comentando sobre como funcionaria as ideias iniciais para o Open Insurance. Conforme a gente vê isso, é que talvez existam algumas sinergias e talvez agora até algum conflito aí possível com algumas coisas que o Banco Central está fazendo. Mas o que é certo é que esse esforço dessa quarta fase ele vai precisar de muita conversa, de muita coordenação dos reguladores, que nem sempre é a coisa mais fácil de acontecer. Davi, conta um pouco para a gente disso, como que está acontecendo, qual que é a expectativa, será que a gente deve mesmo ter algo aí para o final do ano, ou será que, como outras vezes, é mais possível que a gente tenha algo a ser construído um pouquinho mais para frente? Perfeito, Vicente. De novo, agradecer novamente pelo convite, essa oportunidade de falar de um tema tão relevante, que é o Open Banking, agora o Open Finance. Eu gosto muito de falar do tema e trazer para o lado das pessoas, para o lado da inclusão, da democratização, então trazer serviços financeiros, melhorar a acessibilidade. E para que eu possa ampliar, de fato, essa acessibilidade, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer o histórico delas, financeiro. E, obviamente, esse relacionamento não envolve só uma conta bancária, não envolve só um sistema de pagamento, mas ele envolve outros produtos nessa jornada. Ele envolve produtos de securitização, de seguros, capitalização, previdência complementar, enfim, essa jornada é muito mais ampla. E aí vem o desafio, com relação a datas, a gente tem que trabalhar sempre para seguir as datas que estão sendo colocadas. Eu acho que esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do ecossistema. Nós estamos aqui exatamente para discutir, para ampliar o debate, para poder, no que for possível,
não só contribuir para esse debate, mas poder contribuir para a entrega dessas datas. Né? Eu acho que esse é o objetivo de todos, né? Dado um tema tão relevante. Né? Obviamente isso envolve uma coordenação, né, entre reguladores, você bem colocou, né? São produtos hoje que permeiam não só uma, mas 3 autarquias, né, minimamente. Então, estou falando ali de Bacen, estou falando de SUSEP, estou falando de CVM. E, obviamente, essa coordenação, essa comunicação, essas conversas já vem acontecendo já há bastante tempo. A gente sabe, né, que isso vem essa comunicação, porque um dos pontos fundamentais para esse processo poder evoluir bem é a questão da interoperabilidade, né? De falar a mesma língua, né? Como é que eu posso criar um produto personalizado se cada dado que eu acesso de cada de cada produto ou de cada instituição falar em línguas diferentes? Então esse é um ponto importante. Então, a padronização, a interoperabilidade, tudo isso é fundamental para que a gente possa de fato conhecer e estar na jornada completa do cliente. Quanto mais eu conheço dos produtos, né, pode ser que o cliente tenha um pouco uso ali de pagamentos, da conta bancária, mas ele tem um foco maior em investimentos, ou vice-versa. Então, ter essa visão completa, ela é fundamental. Então, essas conversas vêm acontecendo, pelo visto, vem caminhando bem nesse sentido, né? E além, obviamente, e tudo isso por conta, obviamente, primeiramente por conta da fase 4, né? A fase 4 do Open Bank, que está aí desenhado para o final do ano, 15 de dezembro, ela traz produtos de seguros, de capitalização, de previdência complementar e de operações de câmbio. Então, é fundamental nesse processo essa coordenação, né? E o que a gente percebe, por exemplo, movimentos como, por exemplo, da própria SUSEP, né? Que a SUSEP entrou com consulta pública recentemente, e, se não me engano, até o dia 25, aproximadamente, de maio, foi o período, né, para envio das sugestões da consulta. E, obviamente, o que a gente pôde observar, a preocupação da SUSEP de garantir um total alinhamento com o Open Bank, né, que está sendo desenhado pelo Bacen, com total interoperabilidade, inclusive permitindo trocas, né, de informações, de tal maneira que esse intercâmbio seja simples, rápido, né. Em estudo, inclusive, a possibilidade de compartilhamento de infraestruturas, usar uma linguagem comum, uma padronização. Isso vai ser fundamental nesse processo. Então, a comunicação vem acontecendo, o intercâmbio, o alinhamento a consulta pública da SUSEP mostrou esse total alinhamento entre os reguladores com o objetivo de facilitar esse processo de integração. Porque o que a gente quer é simplificar mesmo o processo, né? O cliente, né? Como é que eu vou conhecer o cliente, criar um produto personalizado, né? Isso que o acesso a dado, ele vai fazer muita diferença. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, duas seguradoras. Imagine uma seguradora que queira ofertar um produto personalizado, né, que leve em conta outros dados, outras informações, por exemplo, como histórico de relacionamento financeiro, né, que leve em conta, por exemplo, a jornada de adimplência, de pagamento, de quão bem esse cliente paga em dia suas operações de crédito. Imagina que eu quero considerar esses dados para um produto, criar um produto personalizado. Então, o acesso ao dado vai ser fundamental, porque se essa seguradora que quer ofertar esse produto personalizado não tiver acesso a essa informação, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir ofertar um produto, ela não vai conhecer de fato o cliente e vai ofertar provavelmente uma taxa diferente. Então, e aí pode acontecer do cliente acabar optando um produto menos personalizado de uma outra seguradora, né, e olhar, por exemplo, só a questão do custo, né, e não olhar questões como se o produto está realmente adequado para aquela realidade daquele cliente. Então, o acesso ao dado, ele é fundamental. A gente fala muito em reduzir de assimetria. Qual que é o princípio aqui? É o princípio que as empresas, né, no caso aqui as seguradoras, terem acesso à mesma informação, ao mesmo histórico, à jornada completa daquele cliente. Tendo acesso a todos esses dados,
ambas as seguradoras vão conseguir competir de igual para igual, né? E aí sim, o cliente ele vai poder tomar a decisão de escolher um seguro baseado no critério da personalização, o que melhor atende à realidade socioeconômica dele, o momento de vida dele. Então, esse é o princípio, né? Criar produtos, permitir que ampliar a competição no mercado, né? Reduzir essas assimetrias. Todos têm acesso, todos conhecem o Vicente, todos conhecem o Davi, têm acesso à mesma informação, a esse mesmo histórico. Mas quando você explica isso, Davi, assim, duas coisas me vêm à cabeça. A primeira delas é como de fato é importante você ter essa visão e você não olhar só um pedacinho, né? Você está olhando de fato a figura mais completa possível aí das finanças das pessoas. É claro que a gente sabe que as pessoas podem ter vários investimentos não regulados, inclusive, mas às vezes, por exemplo, você comentou, o cara tem um perfil super conservador no investimento que ele tem num banco, mas de repente numa corretora ele tem um perfil bem mais arrojado. Então, sem você ter essa integração, entender o momento financeiro do cliente, você não entende qual de fato é o melhor produto para ele. Da mesma forma, ele tem isso aqui, isso aqui ali, mas o que será que ele negocia de seguro aqui? Será que ele tem os seguros que ele precisa ter? Então, acho que você poder ver essas diferentes partes, com certeza te dá uma sinergia super bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de me perguntar o quão desafiador é isso, né? Porque você pensa na CVM, a CVM já tem uma experiência, a gente até comentou na nossa primeira conversa, sobre os supermercados de investimento, né? Então, é acostumado com marketplace, vender produtos de terceiros, né? E tem a figura do agente autônomo, que é uma figura que às vezes o pessoal faz um pouco de correspondência com o correspondente bancário, né? Mas ele tem suas especificidades, é um universo que a regulação é espinhosa, os debates tem muito debate sobre como que isso se dá, e você precisa integrar todo o funcionamento desse sistema com como o Banco Central enxerga, com como as seguradoras enxergam, como cada regulador está ou não seguro para criar esse ambiente de compartilhamento de dados. Foi um pouco que você conversou com o Pedro, né, de esforço de conformidade e tal. Parece, assim, para quem está olhando isso, parece ser uma montanha bem alta, né? É um desafio, por isso que eu sempre gosto de trazer pela visão da simplificação. Nós temos que pegar os grandes desafios e simplificar, né? Quebrar ele em ações, de forma a simplificar o processo, né? O primeiro deles, obviamente, é o alinhamento e a comunicação. O segundo deles, que eu já comentei bem, é a questão da interoperabilidade, da padronização. Então, a padronização, por exemplo, de dados, vai ajudar muito nesse processo. Isso você diz também os processos das ISOs, né? Tem ISOs específicas de comunicação, também, o pessoal tem utilizado. Também, assim, hoje usa padrões como o ISO 20022, então, para simplificar essa comunicação, criar um padrão, né? Estabelecer uma linguagem comum, ele, sem dúvida, ele é fundamental nesse processo para facilitar essa comunicação, né? Obviamente, você tem empresas, o uso da tecnologia vai ajudar, de fato, né? Então, se trazer uma tecnologia hoje que te ajuda a interpretar esse dado, a classificar esse dado, né? A fazer um uso mais qualitativo desse dado, sem dúvida ele vai contribuir demais nesse processo, né? Mas nessa base, existe um conjunto de práticas que são comuns do mercado, né? Que, por exemplo, a questão da segurança, né? Então, independente se isso vem do Bacen, isso vem da SUSERA, existem boas práticas de mercado, como práticas de compartilhamento de dados, proteção e armazenamento de dados, né? Troca segura, governança de dados. Existe uma série de práticas, né? Questões, por exemplo, como a aderência dessas instituições a políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, a mecanismos que evitam que dados são compartilhados com empresas que não estão em nenhuma lista do Conselho de Segurança da ONU, ou uma lista de restrição aí, de uma OFAC, enfim. Então, todas essas práticas, de boas práticas, né, da própria LGPD, então, eu acho que o mercado tem caminhado uma homogeneização dessas práticas de segurança, e aí, obviamente, a tecnologia também ajuda, né? Então, hoje eu penso, por exemplo, em plataformas de nuvem, né? Quando eu já tenho uma série de práticas, mecanismos de conformidade, boas práticas de mercado que ajudam a você a ter mais tranquilidade nessa questão de privacidade, armazenamento de dados,
garantir que minhas credenciais não vão sair vazando por aí, né? Então, garantir processos em que o cliente passa a estar no controle, né? Então, aí entra questões não só de armazenar os dados, o cliente está no controle dos seus dados, mas também a questão de consentimento, né? Então, todas as instituições vão ter que estabelecer um padrão de consentimento, onde o cliente vai poder, de maneira simples e transparente, ter acesso, consentir esse processo, não só facilitar o processo de consentimento, mas ter a gestão também, né? O cliente depois ele vai poder ir lá e fazer a gestão, poder, se em algum momento ele falar, eu não quero mais compartilhar o dado com aquela instituição terceira que eu dei consentimento, eu posso ir lá, entrar no site ou no canal digital da instituição financeira, do banco, ir lá e revogar esse consentimento. Então, toda essa gestão, ela é importante. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, a comunicação, né? Processos que garantam a interoperabilidade, boas práticas de mercado, e aí não tem jeito, não tem como fugir, né, de compliance, gestão de risco. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado dentro da organização, né? E, obviamente, a padronização e interoperabilidade. Eu acho que a gente não tem que reinventar a roda aqui, a gente está para simplificar, criar uma linguagem comum, tanto do aspecto obviamente, de segurança, mas também de dados, essa troca, né? Acho que o dado hoje é um ativo valioso, então a gente tem que padronizar esse acesso. Mas isso que você disse, eu achei super interessante, Davi, que assim, ver se eu li de forma correta. Uhum. Basicamente, toda essa multiplicidade que a gente conhece, historicamente, os reguladores, cada um tem sua prática, cada um tem seu jeito, seus costumes, isso tinha um potencial de convergência disso por meio de uma padronização técnica e também de LGPD, né, que trouxe os padrões específicos, que são padrões que são supra-regulatórios, né, estão fora do mundo específico da regulação, né, quando você fala mesmo dos padrões, o ISO 20022 é um padrão que é utilizado, né, mundo afora para fazer essas práticas. Então, você tem questões técnicas, e a tecnologia ela é tão específica, ela tem padrões tão consolidados, que ela cria a oportunidade de convergência das práticas reguladoras. Então, aquele problema que poderia ser que o cara regulador olhando muito para um lado, acaba diminuindo um pouco, porque quando cada um deles se preocupar em fazer aquilo de uma forma mais correta, ele vai olhar para aquele padrão que existe fora do seu próprio mundo regulatório, e claro que vai ter que ter ajustes, convergências e tal, mas isso tem a possibilidade de facilitar essa conversa entre diferentes players. Não, sem dúvida. Eu acho que cada instituição, cada autarquia tem suas prioridades, tem que olhar para o seu negócio com o olhar do negócio. Eu sempre gosto de focar muito nessa questão do business, do negócio. Acho que essas peculiaridades não tem jeito, né? Elas vão acontecer, mas nós precisamos simplificar o processo. A gente não pode reinventar a roda, né? Acho que os processos de segurança, padronização de dados, né? Usar, deu o exemplo do ISO, né? Mas acho que ter uma linguagem comum que simplifica, ter mecanismos que garantem essa interoperabilidade de maneira segura. LGPD, as empresas precisam estar aderentes, né? Cliente no centro, reorientação, isso não é exclusividade da instituição financeira, do banco. Isso vem também para o mundo de seguro, vem para o mundo do investimento, né? Todas as instituições hoje têm a preocupação. A LGPD mudou o paradigma para todo mundo. Agora o cliente está no centro, o cliente não só a instituição financeira, o banco, né, a financeira, a fintech regulada, mas também a seguradora, a empresa de capitalização, ou mesmo a de investimento, a corretora, elas também têm que se reorientar, mudar seus processos, da maneira de entregar essas experiências de maneira muito mais simples para o consumidor e padronizada, né? Então, acho que hoje você pode deixar quem sabe fazer, cuidar da segurança, cuidar dos aspectos de conformidade, né? E dar essa possibilidade das empresas, eu diria, até se transformar. Eu acho que esse é um grande ponto. Eu acho que o mercado como um todo tem que olhar essa oportunidade de pensar as suas operações, pensar como eles fazem a gestão dos dados dos clientes, como é que eles se reorientam do cliente para se reestruturar e usar, obviamente,
esse processo que a gente chama de Open Bank, né, que já começou lá atrás. O Open Bank não nasceu porque agora eu quero criar um Open Bank. Não, nasceu por conta de todo um processo evolutivo, a mudança dos dados, né? A mudança de perspectiva, forma de enxergar o consumidor, cliente no controle. Então, assim, o Open Bank, de alguma maneira, ele nasceria, o Open Finance, exatamente por essa mudança de paradigma, né? A partir do momento que deram o celular, o smartphone na mão do cliente, o cliente a qualquer hora tinha acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de experiência, então o foco mudou, né? Agora o foco na experiência, o foco no cliente, cada vez mais exigente e querendo novas experiências a todo momento. Então eu acho que tem uma oportunidade aí de todos, né? E aí, voltando à questão das autarquias, né? Da própria CVM, a SUSEP, a gente vê o avanço que a SUSEP tem feito em termos de garantindo uma melhor gestão dos dados, criando, né, o próprio avanço do SRO, né, junto com a SUSEP, foi uma base importante, né, para a etapa agora do Open, na verdade, Open Insurance, né, que ele é uma primeira etapa aí do Open Finance. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que tem oportunidade para todos. Acho que é simplificar, olhar os processos base e deixar para quem sabe fazer, com segurança, com melhores práticas. E agora as empresas olharem para o negócio. E, obviamente, acho que as autarquias podem trabalhar junto com as empresas no sentido de estar sempre evoluindo os padrões, né, darem possibilidades para que a regulação também acompanhe o mercado. Eu acho que esse é um ponto, esse é um ganha-ganha, né? Então, você se adaptar para a regulação, né, e a regulação permitindo a inovação. Eu acho que essa conversa é uma base importante aí. Né? Então a gente acaba vendo, né? Acho que a gente pode falar assim, a gente tem o Open Banking surgindo e ele provoca, ao mesmo tempo, né, o Open Broker, ele provoca o Open Insurance e ele vira uma força motriz para uma convergência para um Open Finance, que é uma escalada que é difícil, é uma montanha alta, mas que a gente tem ferramentas, né, essas ferramentas de padronização, de questões que são supra-regulatórias, que facilitam com que a gente possa chegar lá de forma mais fácil, mais segura, né, e gerando uma experiência melhor e agregada, de fato, para as pessoas, porque a pessoa ela tem um problema para resolver. Ela não quer saber se é uma corretora, ela não quer saber se é no banco, ela não quer saber se é uma seguradora, né? Então ela tem essa oportunidade aí que o Open Finance vai trazer isso para ela. Sem dúvida, eu acho que o que a gente está vendo do avanço do Open Insurance agora, talvez do Open Broker ou até do acesso, da abertura de investimentos, isso vai aumentar muito a capilaridade e o acesso dos clientes a serviços financeiros em diferentes canais. Então, esse tipo de inovação vai, obviamente, criar novos cenários, né, novas possibilidades de tecnologia, por exemplo, para permitir novas formas. Né, o mundo está falando muito da questão de identidade digital, né, então, recentemente até o Parlamento Europeu está normatizando um processo onde o cidadão europeu vai ter uma carteira digital, onde ele vai ter seus dados de CNH, documentos, ele vai estar digitalizado, e vai poder, usando essa carteira digital, ter acesso a serviços públicos, privados, de maneira simples e transparente. Ou seja, qualquer serviço digital tendo acesso de uma maneira padronizada e segura, né, que é o conceito da identidade digital, facilitando o acesso. E o Open Finance vai muito nessa linha, né? Então eu vou poder acessar informações ou serviços financeiros de terceiros, agora a gente está falando, o mundo começa a falar do Embedded Finance, né? Então, que é serviços financeiros imersos em experiências de empresas não financeiras, né? Então, eu poder estar lá no meu aplicativo lá do Uber, né? 99 Táxi, empresas de compartilhamento de dados, de empresas varejistas, empresas de e-commerce. Então, o cliente vai estar lá, de maneira simples, ele vai pegar o celular, vai ler o QR Code ali do e-commerce e vai fazer um pagamento de maneira simples com o Pix, por exemplo. Então, o mundo está mudando, né? A forma de você acessar os serviços financeiros está mudando, né? Então,
pagamentos, eles vão estar imersos nessa experiência de maneira muito simples do consumidor. E tem que ser simples. Né? Se você tiver aqui para fazer um pagamento, tiver que baixar um outro aplicativo, cadastrar um cartão novamente, enfim, você vai criando fricção nesse processo. E aí, voltando a essa questão do Open Finance, então, é um mundo realmente de possibilidades que a gente vai dar. No limiar, o cliente ele vai criar o próprio banco, né? Um grande marketplace de serviços financeiros. Ele vai poder ter um aplicativo, né? No limiar o cliente poderia baixar um aplicativo de um terceiro, vamos chamar aqui de marketplace bank, por exemplo, onde ele vai poder escolher, eu quero usar o pagamento desse provedor, eu quero pegar crédito consignado desse banco, eu quero receber uma oferta de um seguro dessa seguradora, eu vou ter um agregador, né, ali vai coletar tudo, vai trabalhar com esses dados de maneira a recomendar para o cliente qual é o melhor produto, fazer um investimento automático, por exemplo, no dinheiro que está ali parado ali na carteira digital dele. Então, um mundo de oportunidades vai surgir e para tal vai ser fundamental realmente a adaptação. Eu acho que esse é um ponto. Então, conversa, padronização, interoperabilidade e mudanças vão acontecer no futuro, obviamente, para adequação para permitir esses novos cenários. Isso é natural que vai acontecer. Muita oportunidade, mas muito trabalho também, né, Davi? Muito trabalho, mas é um desafio interessante, né? Sabe? É um desafio muito que nos traz um propósito de continuar, de sempre olhar para frente, saber que nós vamos poder ajudar, né? Com tecnologia, com inteligência, né? Eu acho que a palavra conhecimento, eu acho que isso é fundamental. A gente está aqui para compartilhar, porque não basta só tecnologia. A tecnologia ele vai simplificar, vai automatizar processos, vai criar processos padrões de compliance, de risco, mas conhecimento também vai contribuir para o debate, né? Para esse avanço que eu acho que muita coisa vai acontecer. Eu acho que o Open Finance está só no comecinho e vai realmente mudar a forma como o cliente vai pagar daqui a 5 anos. Vai ser tão simples, ali, tão conectado ali no dia a dia, ali, vai ser, pagar para ele vai ser... Né, mesma coisa que similar a você mandar uma mensagem, por exemplo. Isso é algo muito simples. E quem não oferecer essas experiências de maneira simples vai estar fora. Né? Então, e para isso acontecer, ele vai ter que ir lá no investimento, ele vai ter que conhecer de fato. Porque nós estamos para um mundo onde a instituição, ao ter acesso a dados, ele vai poder ajudar, né, pegar uma pequena empresa que, por exemplo, está precisando de um capital de giro ali, antecipar e já recomendar para ele um produto, né, mas também ajudar aquele consumidor que, por exemplo, vai estar caindo numa inadimplência. Né? Hoje a gente espera o consumidor estar inadimplente para entrar no processo de recuperação de crédito e a gente sabe que ele é complexo, caro e a chance de você rever isso é mínima. Né? Então, de 13% só do capital você consegue rever. Então, antecipar esse problema e agir de forma a empoderar o consumidor, né, oferecendo mais crédito para aquele que tem capacidade, que tem um fluxo positivo de caixa, enfim, e ao mesmo tempo ajudar aquele consumidor em cenário de inadimplência e antecipar situações e recomendar um crédito mais justo, mais competitivo. Então, acho que, de novo, o Open Finance traz oportunidades para todos. Basta agora realmente trabalhar. Muito legal. Bem, obrigado, Davi. Com isso a gente encerra esse nosso primeiro ciclo de conversas aí sobre Open Banking. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer um conteúdo aqui de uma forma um pouco mais simplificada, mas a gente sabe que são temas técnicos, difíceis. Então, para todo mundo que tiver dúvidas, a gente recomenda aí acessar o blog do Open Banking Brasil, né, acessar as plataformas, a plataforma do Banco Central também. O Banco Central tem, né, o seu portal ali de onde é Open Banking. E qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários aí que a gente entra em contato e esclarece para vocês. Tá bom? Davi, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi um prazer discutir esses temas com você, aprender com você. Obrigado aí pelo tomar esse tempo para compartilhar com a gente, fazer mais
pequeno, um símbolo do que é a história do Open Bank, né? Esse grande compartilhamento aí, com um propósito bacana de levar o sistema financeiro para frente, uma qualidade diferenciada de prestação de serviço. Sem dúvida, agradeço de novo, acho que foi excelente, acho que levar a mensagem para o público acho que é fundamental. Estou aí há anos, você bem já falaram, envolvido no tema, e estamos à disposição realmente, não só para compartilhar a informação através lá do nosso blog, Open Bank Brasil, enfim, mas também estamos aí dispostos a realmente ajudar, conversar, e quem precisar de apoio, a gente está realmente aberto aí para poder discutir novas possibilidades aí que o Open Bank agora, o Open Finance realmente vai trazer para esse ecossistema financeiro. Legal, Obrigado. Pessoal. E também fiquem atentos ao nosso canal aí, que a gente está compartilhando novas notícias aí relacionadas ao Open Bank, as próximas fases de implementação. E então fiquem atentos. Muito obrigado. Obrigado novamente, agradeço demais aí você, a FAS Advogados, pela excelente iniciativa. Obrigado. Prazer é nosso. Tchau, tchau.